Preciso te contar que o Corinthians conseguiu uma economia gigante, com 3 atletas que estavam completamente fora dos planos da comissão técnica, da diretoria e, em especial, do torcedor corintiano. Marcelo Paz foi responsável pelas saídas de Kaká, negociado com Vitória, de Félix Torres, emprestado ao Internacional, e de Héctor Hernandes, que teve seu contrato rescindido. Com a saída desses atletas, o Corinthians conseguiu uma economia superior a R$ 1.100.000 por mês. São mais de 12 milhões de reais de economia até o fim da temporada, incluindo também o 13º e todos os impostos. O Kaká ganha na casa dos 400 mil mensais e foi emprestado ao Vitória sem custos, mas com o time baiano assumindo 100% dos vencimentos. O Félix Torres ganha 700 mil mensais, foi emprestado ao Internacional sem custos, com o Colorado assumindo 50% dos seus vencimentos. Ou seja, vão restar para o Corinthians 350 mil por mês, 350 mil para o Inter. Já Héctor Hernandes, que ganhava 400 mil mensais, rescindiu seu contrato e se tornou reforço do Gil Vicente. Corinthians deixa de pagar esses 400 mil por mês pro atacante espanhol. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Qual a chance de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virar reforço do Corinthians? O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés. Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante, e dá para dizer que o negócio está completamente descartado. O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador, que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. E Memphis Depay vai ou não renovar com o Corinthians? Ele foi perguntado sobre o tema por Romário. Vale a lembrança de que o contrato do holandês se encerra em 30 de junho. Dá uma olhada no que disse o Memphis, abre aspas, Corinthians e eu vamos se sentar para conversar. Estou super aberto. Temos que discutir isso. O equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente você vê no Brasil outros clubes grandes gastando muito dinheiro em jogadores. Há 6 ou 7 anos eles não faziam isso, não estavam aptos. Então, o Memphis deixa claro que está disposto a conversar, entende as dificuldades financeiras do Corinthians e sinaliza com a possibilidade de uma redução salarial. O ponto é que para que ele se torne um jogador interessante aos olhos do Corinthians para uma prorrogação, o Memphis precisaria reduzir em pelo menos 50% o seu custo. Hoje ele ganha ou custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. Timão toparia renovar com ele se ele aceitasse reduzir esse custo para algo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Memphis consiga propostas mais vantajosas no exterior, especialmente se conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Ele será convocado com certeza pela seleção holandesa. Até esse momento, o Memphis não foi convidado para tratar absolutamente nada sobre a renovação. Isso vai ser assunto mais para frente. A saideira sobre o Corinthians, Timão está contratando Levi Dias, zagueiro de 17 anos, e Christian Oliveira, volante de 19 anos, que também pertencem à base do Flamengo. Outro jogador do Fla, o zagueiro Yuri Melo, também já havia sido contratado. Diante desse cenário, todos os jogadores chegando para o Sub-20, a ideia do Corinthians é ter um Sub-20 melhor do que o da temporada passada. E o Corinthians acaba de definir a saída de Kaká, o zagueiro será emprestado ao Vitória até o fim da temporada. Ele é esperado nessa quinta-feira em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Empréstimo sem custos até dezembro. Vitória assume 100% dos seus salários. Dessa maneira, dá para dizer que a economia do Corinthians, com os vencimentos do jogador até dezembro, vão ultrapassar os 4 milhões de reais. Importante contar também que se o Vitória utilizar o Kaká em pelo menos 60% das partidas daqui até o fim do ano, terá a obrigação de comprar o atleta, que foi adquirido pelo Corinthians por 24 milhões de reais.
mas a verdade é que dentro de campo não conseguiu jogar, pelo contrário. Foi uma negação como zagueiro e também como lateral. O torcedor do Corinthians pegou bode do Kaká. Atleta que nos últimos dias também foi especulado no Atlético Paranaense e no Santos. O Vitória venceu essa disputa e vai anunciá-lo nas próximas horas. Mais uma informação exclusiva. Descobriu o clube europeu e o valor da proposta feita ao Corinthians por André, volante de 19 anos de idade. Nos últimos dias, muita gente tem afirmado que a Inter de Milão tem interesse em contratar o atleta, mas a única proposta oficial que o Corinthians recebeu pelo André veio do Benfica. O time português se dispôs a pagar 12 milhões de euros ou 74 milhões de reais para contratar o atleta que fez o gol da vitória contra o São Bernardo no último fim de semana. Importante registrar que o Corinthians já descartou essa proposta e não colocou o preço no jogador, entendendo que o André tem enorme potencial para render em pouco tempo cifras bem superiores. Nem Inter de Milão, nem Milan são hoje os principais interessados. Quem quer muito contar com o André é o Benfica, a pedido de José Mourinho. O treinador do Benfica entende que o atual elenco foi montado pelo Bruno Lage e aos pouquinhos ele pretende começar a colocar jogadores da sua confiança. O André é um desses atletas. Só para completar, vale o registro de que o empresário de José Mourinho, Jorge Mendes, é extremamente próximo do Diogo Silva, representante do André no futebol brasileiro. A última sobre o Timão. Corinthians que faz uma maratona de jogos fora de casa, quinta-feira contra o Atlético Paranaense, Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. Quarta-feira da semana seguinte, Cruzeiro, Mineirão no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o André? Até que valor ele pode chegar? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de te atualizar sobre a negociação entre Corinthians e Tajeres para quitação de uma dívida preocupante. Corinthians contratou Rodrigo Garro, devia 23 milhões de reais, não pagou. O Tajeres levou o caso à FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians em primeira instância. A Corte Arbitral do Esporte a qualquer momento vai anunciar uma punição ao Timão. E o problema é que aqueles 23 milhões de reais já se transformaram em 37 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile pegou um avião e foi se reunir com o presidente do Tajeres na casa dele. O dirigente do Tajeres recebeu o Osmar Stabile para um jantar, que durou pouco mais de 3 horas. Uma série de possibilidades foram debatidas. Corinthians tem a intenção de fazer o pagamento à vista, mas de cifras bem inferiores aos 37 milhões de reais. A proposta do presidente Osmar Stabile era da quitação de 28 milhões de reais no ato. O presidente do Tajeres disse que não dá para abrir mão de cerca de 9 milhões de reais. Diante disso, o Tajeres ofereceu algumas possibilidades de parcelamento, com a maior parte desses 37 milhões de reais sendo pagos à vista e o restante de forma complementar. A tendência é que o acordo seja fechado nos próximos dias. Houve uma pausa nas tratativas por conta do carnaval. Importante registrar que o pessoal do departamento financeiro do Corinthians também esteve nessa viagem e se reuniu a portas fechadas com dirigentes do clube argentino. Só para fechar de vez o noticiário alvinegro, Corinthians em preparação para uma sequência de 3 partidas consecutivas fora de casa. Quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. E na outra quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão. E você, o que pensa sobre a atual condição financeira do Corinthians? Tem gostado dos primeiros meses da gestão de Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário para deixar like, o espaço para comentário para opinar. Não esqueça de apertar o botão de like e de se inscrever no canal. Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo, quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês.
Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor confesso do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.